bom? Desculpem aí esse problema na conexão. Pronto, a Mari entrou. Vamos lá, né, Mari? Tava com um problema aqui na conexão, mas já tá tudo certo. Falando um pouco, né, que você é uma amiga aí de longa data e agradecendo o convite, né, que nós fizemos, que o Casais de Sucesso fez. Vai entrar já já. Vamos aguardando aqui Mariana. Ó, Ixi, tá me vendo? olá. Tudo bom, Não, Dani? tudo bom? Não estou te vendo. Calma aí, sabe que aconteceu isso outro dia, no outra live que eu fiz com uma amiga também? Só que faz o seguinte, você me convida para entrar. Mais do que eu pedir a solicitação, você convida para entrar. Eu vou sair, você me convida, por favor. Tá bom? Tá bom, Porque então. tá Tá dando bom. problema aqui no tela. Só um momentinho, gente, que esses problemas técnicos acontecem. Só um momentinho. Vamos lá, vou convidar a Mari aqui para entrar, gente. Pronto, vamos guardar aqui a Mariana. Ah, Agora que foi. bom, foi, que Tudo bom. bom, Dani? Boa noite. Boa noite. Estava agradecendo aqui inicialmente, né, o convite, né, que nós fizemos para você e, enfim, falando um pouquinho sobre o Casais de Sucesso, né? Enfim, que bom estar aí com você hoje. Que delícia. Muitas saudades, viu? Pois é. Gente, Então, acho que está todo mundo aí. Algumas pessoas sim te conhecem, né? Outras não. Então, antes de da aham. gente começar a conversar sobre o tema, eu ia te pedir para você contar um pouquinho, né, da tua trajetória, da tua história, que é tão rica, né? Imagina, obrigada, Dani. Bom, gente, boa noite. Eu quero agradecer imensamente aí o convite da Dani, dos Casais de Sucesso, né? É sempre uma alegria e uma honra, viu? Então, para quem não me conhece, nós somos do Rio, né? Eu sou a Mariana Citelli, sou casada com o Marcos há quase 15 anos. Nós temos 7 filhos, né? Que vai desde um adolescente, que está com 13 anos. Então, 13, 12, 10, né? 7, 5, um bebê de 2 e eu tô esperando, né? Tô de 9 semanas do nosso sétimo filho. Então, é uma alegria mesmo, né? Estar aqui com a Dani. Como eu falei, nós somos do Rio e hoje a gente mora no interior de São Paulo. E vou contar um pouquinho. Dani, sua conexão está falhando um pouco. Você está conseguindo me ouvir, me ver? Eu estou conseguindo. E você está me É que a sua imagem está falhando um pouco. Não sei se a internet está caindo. vou tentar mudar aqui, mas pode falando. Tá, joia. Enquanto isso, eu vou terminando a apresentação. O que eu estava falando aqui com vocês, então, eu sou pós-graduada em Matrimônio e Educação Familiar pela Universidade Internacional da Catalunha, né? A gente já trabalhou 2 anos no IBF, né, que é o Instituto Brasileiro da Família, com essa questão da orientação familiar, né? Sou coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, pelo IBC, e estou fazendo uma especialização em coaching parental, né, ou coaching familiar pelo Parent Coaching Brasil. Então, estou um pouquinho nessa caminhada aí, né? Então, deixa eu só ver aqui se a Dani conseguiu. Dani, você está me ouvindo bem, né? Estou Oi, ouvindo Rê, tudo bem. bom, pessoal? Bom, a gente vai falando aqui, o pessoal que está aí nos ouvindo, caso perceba
não esteja entendendo alguma coisa ou a conexão caia, vocês, por favor, nos informem, né? Então, é um pouco isso que eu falei, né, da formação, né, das formações em coaching, a formação em família, e é uma paixão, né, porque eu acho que é a base da sociedade. Então, é sempre uma alegria falar sobre esse tema, né? Então, uma coisa que Com eu certeza. queria comentar, né, eu continuo não te vendo, Dani, mas você tá vendo Não direitinho, me. né? Porque tá falhando um pouquinho a conexão, não sei se é a minha internet ou a sua. Sim, eu estou vendo perfeitamente, todo mundo está vendo nós duas, vocês estão nos vendo. Entendi. Quem tá aí, Rê, que tá aí nos ouvindo, né? Vocês estão vendo as duas, Dani, ok? não estão me vendo. Peraí, então. Não tá atualizado. Agora ficou nítida. Antes estava meio fora de foco. Ah, tá. E agora, ok? Aí melhorou? Melhorou, pessoal? Tá falando que talvez o seu sinal esteja um pouquinho com um pouquinho de Tá. dificuldade. Eu já estou Mas então, aqui. terminando aí a Agora, apresentação é isso. Então eu agradeço aí mais uma vez o Casais de Sucesso, né? Então, falando aí que já estou caminhando nessa questão da família já faz um tempinho, né? sim, com Agora certeza. é Sim, aqui mesmo, né? Então, sim. a gente tinha conversado com a Dani, né? E a gente ela falou, né, para falar um pouquinho da trajetória, um pouco de como surgiu isso, né? Sim, como é que você Então, chegou aí nessa ideia do coach familiar, né? Que, enfim, para a gente, que acho que é uma novidade, né? Então é interessante para o pessoal, acho que o pessoal está bem curioso aí para saber como é que é isso, como é que funciona isso, né? antes de falar exatamente sobre isso, eu vou só começar com um ponto que foi crucial para mim, que foi um pouco o início da caminhada de tudo, que foi começar lá no trabalho do meu marido, tem umas atividades que são focadas em família, né? E uma das atividades, eles pegam os alunos novos, chamam os cônjuges, né, que geralmente são as esposas, para passarem um dia lá com uma atividade focada para as crianças, para que os cônjuges conheçam a escola, né? Uma escola de formação mais elevada, formação executiva, então tem essa atividade que já é pensada, né? E eu fui chamada numa dessas atividades para ciceronear esses cônjuges que, em sua maioria, são as mulheres, com a ideia de falar sobre educação de filhos, né? Só que quando eu cheguei lá, a minha surpresa eram 28 mulheres, né, no mundo corporativo, as pessoas quase não tinham filhos. Então foi um baque, né? Porque o nosso perfil não condizia muito com a expectativa. Mas o que eu fiz, o que me chamou a atenção naquela situação foi que, assim, às vezes, e isso acontece muito, né? As mulheres, com essa ânsia, das vezes, do profissional, elas acabam deixando uma parte muito importante do desenvolvimento da mulher de lado, que é a maternidade, né? Então, a questão não era nem ter ou não ter filhos, mas o que foi levantado lá é exatamente que essa escolha seja consciente, porque muitas pessoas estão sendo levadas como numa enxurrada e chegam a uma situação, às vezes, de ascensão profissional e vão buscando isso, quando se dão conta, já é tarde, às vezes deixaram passar uma fase importante que não volta mais. Então, eu acompanhei algumas mulheres que, às vezes, já estavam lá com seus 45 anos e tinham aquele arrependimento de não terem se aberto à maternidade, né? Então, esse foi o ponto Sim. de partida. Porque, independente das escolhas que se faz, né, entre ter ou não filhos, adiar ou não uma próxima gestação, sempre a gente pensar que a gente tem que ser consciente e as coisas elas têm que ser tomadas de forma, as decisões têm que ser tomadas pensando nas consequências, né?
Então, eu vi que toda essa questão dessa enxurrada que as pessoas vão sendo levadas, principalmente as mulheres, estava acontecendo com assim, em grande maioria, né, nesse mundo corporativo, mas acontece com todas nós, essa questão de decidir, de tomar as rédeas da vida, né? Então, foi aí que me chamou a atenção de falar assim, poxa, como que eu poderia estar ajudando essas pessoas a estarem meio que organizando as suas hierarquias de valores, né? E o coaching, ele vem um pouco com essa ideia. Então, foi um pouco esse foi o estopim, digamos assim, né? Eu acho que a gente percebe isso não só no mundo corporativo, mas às vezes nós somos tomadas, né, por uma enxurrada de coisas que vai acontecendo, de escolhas e opções, e acaba que decisões importantes, elas chegam como uma consequência e não como algo pensado e planejado, né? Então, é um pouquinho aí esse início, né? Sim, sim. E daí você comentou do coaching aí, o que você falou, Dani? Não, eu tinha perguntado para você como é que você chegou, porque, enfim, o coach você já colocou um pouco isso, né? Que é toda essa é todo um planejamento, né? Você pensa, você reflete, você tem uma meta ali onde você quer chegar, né? E aí quando você falou, nossa, eu estou me especializando em coach familiar, eu falei, que legal, como é que deve ser isso, né? Então, assim, como é que chega, né, em algo que é tão digamos assim, tão pessoal, né, que o coach era tão focado ali, e a gente consegue abrir e abranger ali para o casal, enfim, para os filhos. Como é que se dá isso, né? Eu fiquei curiosa. Então, daí assim, quando eu fui atrás dessa formação de coaching, né, o primeiro impacto foi em mim mesma, porque a gente se abre para um autoconhecimento que muitas vezes a gente não para pensar dessa forma, né? Então, o coaching nada mais é que uma metodologia, né? Ele está comprovado, né, está cientificamente comprovado. Então, é diferente, por exemplo, e o que às vezes o pessoal fala, mas o que é isso? É uma terapia? Não, não é terapia, né? Então, o que eu gosto de falar, por exemplo, eu faço analogia do posto de gasolina. Quando você tem um carro, se seu carro está ok, você só precisa colocar a gasolina. Então, às vezes, ajustar o pneu, né, dar uma limpada no para-brisas, mas são aqueles cuidados que você pode fazer e você precisa se planejar para isso. É diferente, Sim, por exemplo, quando um carro quebra. Quando um carro quebra, não adianta você levar para o posto de gasolina. Você precisa levar para uma oficina mecânica. Então, quando a gente fala em coaching, a gente pensa em melhorar o desenvolvimento, né? A gente pensa em performance, a gente pensa em meta, em foco, em planejamento, em caminhar junto, em sair de um ponto atual para algo que você deseja, né? Só que sim, assim, quando a gente fala em metas, em direcionamento, né? É muito mais fácil, né, a gente cumprir algo quando a gente se compromete com alguém, né? E quem seria esse alguém? Seria o coach. Então, assim, aqui, Dani, eu só queria comentar um pouquinho da nomenclatura, porque elas são muito parecidas e acabam confundindo um pouco. Então, assim, quando a gente fala no processo, nessa metodologia que se usa ferramentas, questionários e tudo, isso se chama coaching, né? No infinitivo. Então, coaching é o processo. O profissional que faz esse processo é o coach, né? Terminando com CH. E o cliente que recebe esse processo do coach é o coachee, terminando em EE, CHEE. Então, só para assim, porque assim, a gente acaba falando rápido e fica tudo parecendo a mesma coisa, né? Então, sim, sim. Ah, que legal saber aí dessa. Esse último eu não conhecia, então é justamente do. coach, coaching e coachee, né? Acaba sendo uma nomenclatura que é um pouco usada mesmo do inglês, porque começou lá, né? Até a origem da palavra, ela vem do coach carruagem, que antigamente tinha na Hungria, que tinha justamente essa função, né? Pegar a pessoa de um determinado ponto e levá-la até
um ponto escolhido, né? Um ponto onde ela saía de onde ela estava e ia para um ponto escolhido. Então, até essa questão da carruagem, ela ainda está... ela ilustra muito bem a ideia do que seria esse trabalho do coach, né? Você pega uma pessoa que está numa determinada situação, que está descontente com essa situação, ou simplesmente ela quer aprimorar aquela situação dela, e você leva ela para um ponto, né? Você aproxima esse futuro dando os passos, ajudando essa pessoa a tomar decisão, ter iniciativa, né? A agir. Então, aquilo que eu estava falando, quando você tem uma pessoa onde você se compromete com alguém mais, é muito mais eficaz e mais certeiro de que você vai cumprir aquilo que você prometeu, do que se você ficar simplesmente com um desejo interno, por exemplo, né? Que às vezes a gente não tem perseverança, às vezes a gente não consegue continuar, né? E daí a gente Sim. pensa, por exemplo, então antigamente foi uma coisa que começou nas escolas, então coach Mari, o era, seu na tá verdade, falhando um pouquinho agora. O falhou? seu está falhando um pouquinho para mim. Não, é que eu Calma também aí. agora estou te vendo um pouco. Entendi. Deixa eu só ver aqui. Estão me vendo bem, pessoal aí? A Paty querida Se entrou. eles, Hã? se eles tiverem, eu estou vendo um pouquinho turvo, mas agora melhorou. E a voz também estava, mas agora já melhorou, voltou um pouquinho. Tá, Dani, se por um acaso não entendeu ou cortado, aí você me avisa, tá bom? Ok. Então, a questão do coach, ele começou realmente com essa questão do tutor dos alunos, né? Com a ideia de orientar, de ajudar a caminhar no lado acadêmico. Depois, vai para um pouco mais para a parte mais executiva, pensando em empresa, em desempenho de equipes, em gerenciamento de pessoal, né? Depois eles começaram a aplicar essa metodologia para um desenvolvimento pessoal, que é chamado de self-coaching, né? E em 2000 começou toda essa questão do coaching focado nas famílias. E daí você perguntou como algo tão pessoal pode ser levado para a família, né? E aqui a gente Sim. pensa na família como uma equipe, né? Então, o que é importante do coaching? Você, por exemplo, você vai estar levando em consideração cada membro dessa equipe, cada membro dessa família, onde você tem os gostos pessoais de cada um e você tem toda a estrutura familiar que molda esses gostos, né? Então, levando em conta cada indivíduo, tem que ver como se trabalha bem no todo. Então, é muito interessante, assim, né? Só que é exatamente buscar essa experiência, né? Buscar esse aperfeiçoamento dentro de um grupo que é a família. Então, é uma... tá conseguindo ouvir, Dani? Eu tô escutando. Tá bom. Então, Tá legal. Sim, pode falar. definindo, assim, com poucas palavras, mas de uma forma mais prática, o que seria esse coaching familiar, né? É o aprimoramento das relações familiares, né? O aprimoramento das experiências de vida que se baseiam nas relações familiares. As relações essas que estão marido e mulher, a mãe com seus filhos, o pai com seus filhos, né? Esses filhos e esse casal em diferentes fases da vida que a gente tem aí, né? Cada vez que a gente muda de fase da nossa, por exemplo, um casal de namorados, quando se casam, eles mudaram de fase, né? Um casal que tem o primeiro filho, eles mudaram de fase. Então, assim, a nossa vida familiar ela é uma coisa dinâmica e ela vai mudando de Sim. fases. Só que sempre quando a gente muda de fase, cria-se entre uma fase e outra um espaço que a gente chama de zona de incompetência. O que seria essa zona de incompetência, né? É exatamente aquele momento que a gente leva para nos adaptarmos quando a gente muda de uma fase para outra. Então, o que acontece? Geralmente, a gente tende a se adaptar
criam novos conhecimentos, criam novas formas de atuar. Então, por exemplo, um casal sem filho quando tem o primeiro filho, quando tem o segundo, né? Ou esse filho quando entra na fase de adolescência, ou esse casal numa fase de quando os filhos já estão saindo de casa. São fases da vida e a gente tem que estar sempre se adaptando a elas. Só que às vezes chega num determinado momento dessas fases, dessas zonas de incompetência, onde a gente simplesmente se bloqueia, né? E pode acontecer isso, às vezes é uma situação que quem está envolvido naquela situação começa a rodar em círculo e não percebe que às vezes alguma coisa que está sendo feita ou deixada de fazer precisa de mudança para mudar essa fase, mudar essa perspectiva negativa dessa zona de confronto, digamos assim, né? Essa zona de incompetência. Então, e o coaching trabalha justamente ajudando a ampliar essa visão, ajudando a posicionar essa pessoa na forma correta. Só que assim, a gente não dá a receita de bolo, né, Dani? Porque Sim, parte do com princípio certeza. que cada família tem a sua resposta dentro, né? Cada família com seus membros tem a resposta. Só que essa resposta muitas vezes não consegue ser vista. Então, Uhum. uma das principais ferramentas do coaching, né? Do coaching são perguntas. A gente leva as pessoas a pensarem, a verem de forma diferente determinada situação. Mas quem dá a resposta é a própria família. Então, é uma coisa assim bem particular da família, mas que tem muita eficácia, né? Então Entendi. é isso. E aí, no caso, a gente, vamos dizer, você, você vai focando, não é isso? Como no próprio coach, assim, que a gente conhece, é, né, você vai focando em algumas etapas. Então, o casal em si, ele pode, né? Bem, eu quero primeiro trabalhar esse ponto aqui e depois aquele. Então, quer dizer, ele vai também pensando nas etapas. Como é que funciona? É assim, desse jeito ou não? Não, é geralmente assim, né? O que que acontece? Nós, né, enquanto família, a gente tem um sensor. E o que que é esse sensor? Esse sensor, ele te indica o que está indo bem e o que não está indo bem, né? Então, geralmente, uma família que busca um coaching é porque está insatisfeito com alguma coisa, né? E como coaching aqui, né, eu vou comentar que a gente parte do princípio, né, que pensando assim numa dificuldade familiar, numa dificuldade de casal, a gente parte do princípio que o divórcio não entra como uma solução. Isso seria uma ausência de solução. Então, a partir do momento que Sim. você não pode se basear nisso, cada casal, cada família geralmente busca ajuda em alguma forma. De alguma forma, às vezes são cursos, né, de casais, às vezes são terapias, né? E o coaching está com uma dessas formas também de auxílio desses casais e dessas famílias em momentos de conflito. Então, por exemplo, ou às vezes não é nem uma situação de conflito em si, mas é algo que você percebe que não está na melhor vivência que você poderia estar dando para aquela situação. Então, você busca esse profissional com a ideia de melhorar, falar assim, quero fazer um plano de ação aqui, né, para chegar mais à frente, para atingir esse objetivo. Então, tem famílias que têm assim um objetivo muito claro. Então, você ajuda essa família a trilhar esse objetivo. E tem famílias que estão numa situação que elas não entendem, mas que geram um desconforto, entendeu? Então, não necessariamente a pessoa vai chegar e falar assim, eu quero isso, isso, isso. Isso é uma coisa que vai sendo trabalhada também. Então, uma das Sim. etapas, né, geralmente a gente trabalha, né, com a questão em inglês seriam 4Ds, né? Que a primeira coisa é a descoberta. É aquela questão assim, poxa, eu estou insatisfeita com essa situação. E essa situação pode ser realmente um relacionamento com o marido ou com a esposa que não está muito legal, está perdendo conexão, está perdendo aquele carinho, já está assim numa situação mais de desavenças, né? A situação Uhum. pode falar assim,
a fase que essas crianças estão tá me tirando do sério, tá me deixando super nervosa, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Ou a situação pode ser, olha, eu não sei o que está acontecendo com os filhos adolescentes que estão rebeldes, estão respondões, né, estão irresponsáveis. Então, assim, você começa com um ponto de dor. Alguma coisa te incomoda, né? Então, o primeiro é isso, é aquele desconforto, então você tem aquela descoberta, né? E daí a gente trabalha nessa questão de falar, mas o que está gerando esse desconforto? Qual é a causa disso? Né? Então, muito assim do que o coach trabalha é daqui para frente. Mas a gente não desconsidera. Oi, Larissa, tudo bom? Depois eu estou passando as perguntas aí, a gente não está conseguindo ver, depois a gente volta nelas. Então, por Volta-se. exemplo, a questão, por exemplo, às vezes, né, é exatamente é descobrir, é falar assim, não, isso aqui é uma dor, é um desconforto, e a gente começa a trabalhar para ver o que está gerando isso. E o que eu estava falando, Dani, era isso, né? A gente parte do presente para o futuro, mas a gente não deixa de considerar a bagagem que aquela pessoa traz do passado. Às vezes, um relacionamento, por exemplo, com as crianças, ela vai estar relacionada, às vezes, com alguma situação que essa pessoa viveu quando era criança. E às vezes, sem perceber, isso está influenciando na forma como ela está educando os filhos, e isso não está sendo não está sendo a melhor maneira, por exemplo, ela não está satisfeita com isso, né? Então, Sim. depois da descoberta, a gente vai para o sonho, né? O segundo D no inglês, que seria o dream. Então, o sonho é falar assim: eu não estou contente com o que eu tenho agora, eu quero. Daí você começa a idealizar o que seria o ideal para você? O que seria a situação ideal de relacionamento com seu marido ou com sua esposa? A situação ideal de educação dos filhos em diferentes idades, né? Ou às vezes, quando a gente fala em família, a gente pode pensar na família estendida também. Às vezes é um mau relacionamento com a sogra, ou com o sogro, ou com, entendeu? Então a gente vai mexendo nisso, só que assim, é baseado em atitudes concretas, em passos concretos. A gente sai do imaginário, sai daquela coisa de falar assim, ai, de ficar imaginando, de ficar deduzindo, de ficar murmurando, fala assim, vamos para uma ação concreta, né? Uhum. Então, é o passo. Então, assim, então a gente tem o momento de descoberta, o sonho, a partir do sonho, a gente faz em inglês seria o design, seria o planejamento para chegar no destino, o quarto D, seria o destino de onde você de fato quer chegar. E aí a gente vai fazendo uma caminhada, que são usadas umas ferramentas que ajudam esse processo, né? Esse processo de se conhecer, de perceber o que está te incomodando, o que você gostaria de mudar, entendeu? Só que assim, de forma muito concreta, pé no chão, porque não é simplesmente ficar elucubrando ou divagando isso, né? Então, é um Sim, pouquinho às vezes aí. são alguns pontos, às vezes simples, né? Assim, simples que eu digo, mas como você falou, concretos, coisas pontuais para que realmente você consiga atingir, né, a sua meta. Uhum. Ó, a Lu Gomes aqui está perguntando para uma pessoa que faz terapia, né? Se pode ficar confuso, né, com o terapeuta e o coaching. Geralmente, o coaching não substitui a terapia, mas elas andam muito bem juntas. Então, assim, a terapia às vezes vai te ajudar a sanar. Então, a gente pensa numa terapia como em algo que seja uma disfunção, né? É a oficina mecânica. E o coaching é o posto de gasolina. Você não necessariamente precisa estar com uma disfunção com o seu carro quebrado, porque se o carro estiver quebrado, não é no posto que vai resolver. Então, assim, claro, depende do Lu, também depende do profissional, mas se trabalha muito bem juntas, viu? Tem muita gente que faz os dois. Inclusive, tem situações que a pessoa começa com um processo de coaching e a gente percebe que o problema não é o coaching, que o coaching não vai resolver. Que talvez essa pessoa ela tenha que
de que fazer algum tipo de terapia, sanar às vezes uma dificuldade, uma coisa realmente de fundo, de base, para depois falar, agora eu quero aprimorar, né? Porque não, uma coisa não substitui a outra. Então, a outra pergunta, Muito né? interessante essa sua ideia, né? O coaching vai aprimorar. Eu gostei muito disso, né? Quer dizer, você vai pegar ali algum ponto, como você disse, que não está legal, e você vai, em cima disso, tentar o quê? Aprimorar, né? Muito bom. E assim, tem um tempo, Mari, tem assim um tempo para isso? Como é que funcionam esses 4 passos? Depois eu queria, não sei se você vai explicar isso mais à frente, mas é só para não perder essa ideia. Então, geralmente, porque assim, o coaching ele é um processo. Então, tem toda a questão do conhecimento, você conhecer essa pessoa, conhecer essa dor dela, né? E daí, então, assim, geralmente a gente tem uma estrutura, porque como eu falei, como é uma metodologia, essa metodologia, ela geralmente pode ser replicada. Então, significa que ela funciona com uma pessoa e ela vai funcionar com outra, mas para isso a gente precisa de alguns passos também. Então, digamos assim, essas 4 fases, a descoberta, né, o sonho, o planejamento e o destino, ela vem aí geralmente entre 8 e 10 sessões, que são as conversas, onde a gente faz as perguntas, aplica as ferramentas para que aquela pessoa vá se conhecendo e buscando, digamos assim, ela descobre o que está acontecendo, ela cria, né, o que ela quer e ela precisa fazer as bases para se sustentar naquilo que ela quer. Então, não é uma coisa que acontece assim de hoje para amanhã. Exatamente por isso que é um processo. Então, a gente precisa de um tempinho de caminhada aí. Então, isso geralmente fica a critério do cliente, né? Mas geralmente é uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, depende da pressa da pessoa. O que acontece é determinadas situações, né? Porque como também está relacionada à mudança de comportamento, algumas situações você não consegue um resultado em uma semana, porque em uma semana a pessoa não conseguiu nem colocar aquilo em prática. Então, isso também Sim. vai sendo visto aí, né, em relação a, a demanda, digamos assim, né? Então, geralmente um processo de coaching, isso é importante falar, Dani, que assim, é uma coisa que tem começo, meio e fim. E tem que ser assim, né? Não é uma coisa que vai começar e vai pro resto da vida. Ah, terapia, eu faço terapia há 10 anos. Não, tem que ter começo, meio e fim, porque tem um objetivo concreto. Tem um caminhar concreto e uma meta concreta. Gente, desculpa, é que a cachorra acabou de entrar aqui. Passa fora! Ela abriu a porta. Eu até pensei que fossem as crianças. Passa fora! Eu tô no quarto de estudo aqui fora, porque senão às vezes as crianças ficam na porta e agora é a cachorra. Mas é isso. Entendeu? Então tem esse caminhar aí, né? Início, meio e fim. E geralmente a gente acontece nesse... Pode estar rindo, né, gente? É a minha pastora. Mas... O que mais, Dani? O que mais? O pessoal fez E alguma assim, pergunta? você pode, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha com isso, ela pode atender familiares, amigos, como é que funciona isso? Assim, porque, né, tem aquela, ou não, pode atender, é bom que não conheça. Não, pode atender, mas depende. Eu lembro que assim, né? Quando a primeira formação que eu fiz, quando falava assim, olha, se você for fazer com alguém que você conhece, você tem que ter 2 cadeiras. A cadeira você, coach, e a pessoa coachee, e a cadeira do lado, que é você, esposa, ou mãe, ou pai, e a outra cadeira da pessoa, porque acaba que isso pode se confundir. Então, assim, às vezes você vai tocar num tema que, ao tocar naquele tema, o ponto do problema da pessoa é você, entendeu? Então, se você é o problema e ele vai falar alguma coisa que você se sente injustiçado, você, enquanto coach, você não pode falar, ah, mas isso não. Então, daí eles até recomendavam, olha, senta em outra cadeira
lava a roupa suja, depois volta com toda a serenidade para continuar o processo, né? Então pode sim, determinadas situações é mais difícil, porque envolve, às vezes, um critério que o outro está falando e que você não concorde. Mas dá sim, tem que ter esse discernimento, né? Sim. E Mari, essa questão do coach familiar, só para ficar também claro, isso você faz com o casal ou você faz com um, dois? Ou, assim, é uma coisa a critério. Como é que funciona isso? Então, geralmente, assim, quando o coach é familiar, ele trabalha com a estrutura da família toda. Às vezes pode começar com um dos cônjuges, né? Só que o que que acontece? Você considera a outra pessoa também. A outra pessoa ela faz parte do sistema, entendeu? Sim, Então, por exemplo, diferente de um coaching, de um life coaching, quando você pensa assim em uma pessoa, é aquela pessoa com ela mesma, né? Então, as metas que ela traçar, o que ela planejar, dizem respeito a ela. No coaching familiar, isso não acontece, porque você não diz respeito só a você, você diz respeito a um sistema, que é a família. Então, é como um mobile, né? Quando a gente mexe um mobile, você toca uma peça e você movimenta tudo. Então, assim, não precisa de cara a adesão dos dois, mas que depois esse cônjuge ou a cônjuge, né? o Ele também vai ser momento vai influenciado, porque ele vai ser considerado, entendeu? Então, ainda que sim, parta de uma pessoa, vai mexer em toda a estrutura porque ela é considerada, ela é uma pessoa que tem as suas competências, que tem as suas habilidades, que tem os seus desejos. Então, você tem o desejo de cada um e você tem a estrutura única que é o desejo da família, que são os desejos de grupo, né? Entre aspas, quando eu falo grupo aqui, a gente pensa na família, né? Então, sim. pode sim, começa, mas também mexe. Então, uma pessoa não pode falar assim, eu vou fazer, eu quero essa ajuda familiar, mas é independente do marido. Ele pode até não estar querendo de fato, mas ele vai ser influenciado de alguma forma e ele tem que estar ciente disso, né? Então, é Sim. importante um mínimo de, digamos assim, um mínimo de É harmonia, sobre, né? né? Fazer. Mas um mínimo de consentimento, né? Um mínimo de consentimento é importante. Com certeza, porque senão, até para a gente tentar colocar algo em prática, vai ser difícil, né? Porque, como você disse, é o móvel, né? Então, não adianta só partir de mim, né? Então, tem que ser algo que vá atingir a todo mundo ali. Então, a pessoa tem que estar, minimamente, o esposo, né, para unir forças ali, ele tem que estar concordando, né, com essa iniciativa. Exatamente. Ainda que parta, às vezes, a mudança parte de uma pessoa. E ela vai, Sim, digamos assim, ela vai ser a maior ativa, a mais ativa nesse processo, entendeu? Vai ser, mas em algum sim. momento ela vai esbarrar com o desejo do marido, com o desejo do filho, né? Quando a gente é engraçado agora, né, que a gente está entrando nessa fase da adolescência. Quando a gente pensa em adolescência, a gente pensa em crianças que querem ter o seu ponto de vista, querem ser ouvidos, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Porque eles já não são tão pequenininhos assim que simplesmente a gente leva na onda, né? Eles têm a sua opinião própria, eles querem ser ouvidos de alguma forma, né? Então, a gente tem que dar voz, né? Isso é Sim. interessante. Sim, sim. Mas E, assim, por exemplo, por que que a gente fez essa live, né? O objetivo disso, como a gente está aqui com vários casais, né? O objetivo é esse, é sempre ajudar cada vez mais o casal, a família. Então, assim, queria que você falasse mesmo quais são os benefícios, né, do coaching para a pessoa ali, para a família, para que as pessoas se animem, conheçam, quem sabe, né, queiram fazer, queiram, enfim, aprofundar um pouco mais, né? Eu acho que é importante isso. eu acho que assim, a gente tem as duas estruturas de família, né, Dani? Eu acho que quando a gente pensa assim, num momento, numa família que está passando por alguma crise, eu acho que o que cada família quer, né, cada família almeja
Exatamente, é o bom relacionamento entre os seus familiares, né? Então, isso começa, claro, de uma forma hierárquica, começa com o casal. O casal estando bem, eles conseguem educar bem os filhos, né? Já se o casal começa a disputas, a intrigas e tudo, isso reflete diretamente nos filhos, porque começa um cabo de guerra. Cada um quer ter razão, cada um quer ter a voz, né? Então, Dela. e aí? Pronto, voltou, O que que voltou, voltou. voltou? Parou no cabo de guerra. Então, o que eu estava falando é controlando o horário, só para a gente não ser cortado de uma vez. Que horas são aí? Só para a gente ter uma ideia. Sim, vai dar 15 para as 10. Nossa! Então, assim, o que eu estava falando, né? Partindo do princípio, né, de casal. O casal estando bem, isso reflete diretamente nos filhos. O casal estando mal, isso reflete diretamente nos filhos, né? Então, aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente tem um casal unido, o som que desce, né, é uma voz só de comando para as crianças, de educação, de critério, de valores. Quando esse casal não está bem, o que desce é exatamente esse cabo de guerra, cada um querendo ter a sua pontinha de voz ativa ali nesse processo. Então, o coaching, ele ajuda exatamente a equilibrar esse sistema. Então, quando eu falo assim, um casal que não está bem, a gente começa. Dani? Sim, estou te escutando. Pode falar. É que deu aquela coisinha assim que não estava, Ah, né? é? Não, estou aqui. Então, isso pensando, por exemplo, aquilo que eu falei, né? A gente sai do automático da nossa vida e busca de forma consciente e intencional a mudança. Porque essa mudança ela não ocorre da noite para o dia e ela não cai do céu, né? Então, um casal que não está bem, uma família que não está bem, se deixa a deriva, se o barco fica à deriva, ele bate no rochedo, né? Então, qual é a ideia? No meio da tempestade, segurar esse leme e guiar e tentar fugir das ondas e tentar esquivar e tudo. Então, o coaching, ele, olha, tá falando que tá travando. Menina, sou eu que tô travando, Paty? Sou eu? É a Dani? Porque, em princípio, tá aqui, tá ok. Travou? Então, assim, eu tô ouvindo. É, eu também tô super bem. Então, Aqui tá tranquilo. Sim. para um casal que não está bem, seria reestruturar isso, né? Buscar essa forma ativa de mudança. E para um casal que está bem, seria aprimorar, né? Porque o que acontece é exatamente isso, né? Nós somos guiados pelo tipo de relacionamento que a gente tem com os nossos familiares. Quanto mais saudável esse relacionamento, melhor a conexão, melhor esse apoio que a gente sente e mais feliz esses membros estarão. Então tá tudo relacionado. E claro, se alguma coisa ou outra não tá legal, isso pode ser aprimorado, né? Buscando às vezes um caminhar, fazer algo diferente, né? Uma coisa que acontece às vezes é um momento de sobrecarga da mulher, né? A mulher se sente sobrecarregada de alguma forma, né? Ela quer se dedicar àquilo, mas aquilo está consumindo. Então seria assim, ajustar as arestas, né? E às vezes para uma situação de crise mesmo, bom, vamos colocar os meios para que isso se modifique, né? Partindo sempre da mudança de uma pessoa, a mudança que acontece geralmente a primeira pessoa. Isso sim, Dani, geralmente, em casais em crise, um quer e o outro não quer, porque o outro ainda não percebeu a crise, A né? crise. Então, isso acontece Sim. também, né?
Então, Sim, isso sim, é uma sim. coisa que pode dar esse primeiro passo com essa ideia de despertar essa outra pessoa, né? Então, é, eu acho que esse é o aprimorar, né? Você, assim, descobrir, criar e sustentar a base de um relacionamento saudável familiar. Eu acho que essa é a grande questão do coaching familiar, né? E a Sim, gente eu acho. ajuda o casal a se estruturar nesse ponto. Sim, acho que você falou o ponto-chave, que foi até justamente a sua chamada, né, aqui no Instagram, que é justamente isso, é sair do automático, né? Então, a gente acaba, né, vivendo muito no automático, né? Assim, agora que a gente está nesse tempo aí de pandemia e tudo, né? Então a gente vê várias pessoas falando sobre isso, né? O quanto às vezes a vida da gente é corrida e faz uma coisa, faz outra, e, né, acorda, trabalho, e faz isso aqui com o filho. Então, muitas vezes a gente não para pensar, a gente não para ali para refletir, as coisas vão acontecendo. Né? Então, Uhum. isso eu achei muito legal que você falou, é sair do automático, né? É parar, pensar, refletir sobre o relacionamento mesmo, sobre a família. Sabe que eu estava pensando isso, Dani, o que acontece é o seguinte, sempre quando a gente está numa fase de grande demanda, né, ou de grande demanda, ou uma situação que demande demais, a gente tende a ficar só no bombeiro, né? A gente fica apagando fogo. Então a gente vai para as coisas que são urgentes e muitas vezes se esquece das coisas que são importantes, mas que por um acaso não são urgentes, elas não chegam. Então, o coaching familiar, ele ajuda também a estruturar essa hierarquia de valores. Porque se a gente tem isso muito bem definido, você sabe, por exemplo, se você sabe que a atenção ao seu marido é uma coisa importante, você vai colocar isso na agenda, você vai fazer os meios para que isso aconteça, né? Ainda que a situação seja demandante, ainda que a situação seja, às vezes, de saúde, de nascimento, né? De assistência que a gente precisa dar aos filhos, né? Se a gente deixa, cai no automático, e geralmente esse automático é só para apagar fogo. E coisas urgentes são feitas e coisas essenciais são deixadas de lado. Né? Coisas importantes que deveriam ser feitas, elas não chegam. Por um simples fato, né? Às vezes falta de planejamento, falta de estruturar essa dinâmica familiar, né? Então, o coaching também ajuda isso. Então, realmente sou meio suspeita porque eu adoro. Sim, sim. E até uma pessoa aqui perguntou, né, se você faz atendimento online e tudo, né? Então, eu queria que você respondesse aí e também contasse assim para a gente, né, nesse tempinho aí que a gente tem, se você tem algum caso de sucesso, alguma curiosidade, alguma coisa assim para, né, para animar a gente. Gente, sim, né? Dá para fazer assim, a gente tendo uma boa internet, a gente consegue fazer o atendimento online, sim, né? E eu tenho o que assim, dois casos que, porque claro, como o processo geralmente ele vai demorar uns 3 meses, né? Pensando aí se for semanalmente, você pensa umas 10, 8, 10 semanas, né? Então, dos casos que eu tenho é que, assim, a situação familiar era o seguinte, né? Eles são em 6 irmãos, adultos, casados já. E a situação da mãe, a mãe estava num estágio final de Alzheimer. Então, gerou-se um problema familiar porque 3 dos irmãos queriam internar a mãe e 3 não queriam internar a mãe. Olha que situação difícil, né? Só que a minha cliente, a minha coach, o que que aconteceu? Ela estava, claro, envolvida até o último fio de cabelo nessa situação. Só que isso começou a comprometer isso, essa rivalidade entre os irmãos começou a comprometer ela no papel dela de mãe e de esposa. E isso começou a incomodar muito. Porque, claro, não é que a situação vai mudar, não é que a gente vai fazer, ela não tem voz, sendo uma em 6, ela não tem voz de decisão nenhuma. Mas é exatamente toda a percepção dela da situação. Então, quando já era um momento de raiva, porque a irmã quer ou não quer, então a gente foca toda a questão do ela, no comportamento dela, como ela recebe aquilo, porque ela não quer refletir aquilo na família. Então,
Isso foi um. E daí, assim, você fala, ah, mas resolveu a situação? Não, a minha ideia, meu papel não é resolver a situação, né? Só que o processo foi exatamente para ela ter maior serenidade para passar por essa situação. Então, Sim. a ponto de ela chegar, assim, no meio do processo, já no final, ela fala assim, Mari, pela primeira vez eu estou falando com você sem ser o tema não é a minha mãe. Ainda que fosse importante, ainda que fosse dor, ainda que aquilo lá incomodava muito ela já estava conseguindo ir além daquele problema, Ampliar, que legal. ampliar. Exatamente. Outra situação, por exemplo, né? Mãe de 3 filhos pequenos, que começa a se sentir saturada, sobrecarregada com toda a demanda da casa, dos filhos. No caso, é uma família que educa em casa, né? Então, aqui eu até esqueci de falar, gente, eu também educo em casa as Pois crianças, é. então eu faço educação domiciliar há 9 anos, então tem esse peso também da gente ter essa carga da demanda acadêmica das crianças. Então, Sim. exatamente, é a forma de encarar isso. A situação não muda, mas a sua percepção em relação àquela situação, né? Então, essa coach, ela chegava para mim e falava assim, Mari, é uma roupa que não me cabe. A situação familiar chegou a tal ponto que é uma roupa que não me cabe. Só que quando você tem isso, assim, não é que ela não queira os filhos, não é que ela não queira a situação, mas essa pessoa está se sentindo sufocada. E daí a gente fala assim, tá, vamos lá, mas por que disso? Então, quando a gente começa a trabalhar uma série de coisas que ela fala assim, não, mas eu não preciso estar me sentindo sufocada por conta disso. Então, você vai para uns passos, para uns passos, né, concretos de mudança daquela diz. Toda essa questão que eu tenho falado bastante também do cuidado próprio, do cuidado da mulher, desse tempo de nós, mães, termos o tempo da mulher. É importante cultivar isso, é importante preservar isso, porque a maternidade ela vem para mudar a personalidade da mulher, ela vem para simplesmente ampliar. Só que não são duas coisas diferentes e separadas, né? Nós somos o melhor que nós podemos ser junto com a maternidade. Então essas coisas elas têm que estar casadas, né? Então Sim. ajuda nessa assim nessa percepção. Então tá um pouco relacionado àquilo assim, como você dá conta, gente? Isso é muito relativo. O que é dar conta para você, né? Para mim, É. dar conta é uma coisa, para você dar conta é outra, que não tem nada a ver com o meu dar conta. Então, é assim, é ajustar as expectativas, a realidade, né? Ver o que pode de fato ser mudado dali. Então, isso também foi um caso bem legal, porque ela no final ela estava sentindo, sim. E como é uma metodologia, a gente vai anotando, né? O desenvolvimento ao longo do processo. Então, quando sim, chega nas fases finais e eu revejo tudo que a gente fez, por tudo que a gente passou, é... a gente. Não, 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 não. Ô, Rê, também acontece o caos aqui, não se preocupe, viu? Dá igual, porque eles tinham uma rotina que estão fora da rotina, então a situação teve que É. precisar de um ajuste também. Entendeu? Então, quando a gente pega o final, assim, e eu faço meio que uma retrospectiva de tudo que a gente trabalhou, a pessoa vê realmente que ela mudou aquela perspectiva, que aquilo lá já não é um peso, que ela já consegue se admirar e gostar daquela situação, né? Do cuidado da casa, das crianças. Então, é isso. Nossa, muito legal. E assim, eu não sei se dá tempo de você falar aí alguma, ou se tem, né, como falar alguma dica, alguma coisa mais prática, né, para os casais, enfim, em relação a essa questão. Não, o que eu falaria, assim, de coisa prática, gente, é isso. Eu acho que aquilo da chamada, Dani, é importantíssimo, né? Quando a situação não está como nós gostaríamos ou como nós imaginamos, tem que colocar os meios para modificar. Claro, gente, aqui, né, dentro das suas proporções, dentro das suas. Mas não pode ficar naquela situação de queixa e murmuração, né? Que fala, é assim, é assado, e achar que aquilo ali se acomodar. Porque a gente tende a isso, né? A gente tende a se acomodar, a gente tende a culpar o outro, a gente tende a falar que nada resolve.
E às vezes uma mudança de atitude sua modifica todo esse sistema. Então, buscar essa proatividade, né? Então, uma coisa que realmente, que, assim, que mais ficou, que eu acho que tem que ficar, que a gente tem que aprimorar a nossa experiência de vida em família. E quando a gente fala em aprimorar a experiência de vida, a gente quer a melhor família, a gente quer o melhor relacionamento com o marido, a gente quer o melhor relacionamento com os filhos. A gente tem sempre isso? Não, não temos. As coisas estão aí, as crises estão aí, né? E a mulher, você considera a diferença dos temperamentos? Olha, Larice, você tem duas coisas aqui. Você tem a diferença dos temperamentos e você tem a diferença de homem e mulher. São dois seres diferentes, agem diferentes, vivem diferente. E dentro disso você tem os temperamentos. Então, homem e mulher, uma coisa. Homem pode ser um dos quatro temperamentos como dominante, mulher um dos quatro temperamentos como dominante. Então, você tem que levar isso em consideração, sim, mas isso não é um determinante. Temperamento, gente, é uma tendência natural, mas não é um determinante. Então, não é porque o temperamento é A, B ou C que a gente fica atado de alguma forma. Vocês têm que pensar nisso, né? É uma tendência natural, que se não trabalhada, seria uma forma de agir daquela pessoa, se é mais introspectiva, se é mais ativa, se é mais explosiva, mas isso se trabalha. E a gente conhecendo o temperamento do nosso cônjuge ajuda muito, porque algumas atitudes dele ou dela às vezes, vão bater de frente da forma como a gente agiria. Mas se você entende que ele é assim, você fala, não, deixa passar, depois a gente conversa. Mas não é. Tem essa diferença, mas não é um determinante, hein? Que senão a gente acaba se engessando aí e coloca tudo na culpa do temperamento. A última live foi até sobre temperamentos, né? Que foi a Bianca Quevedo que fez com a gente, e ela justamente falava isso, Mari. Ela falou assim: não coloque a culpa no temperamento, né? Isso aconteceu é porque eu sou sanguínea, né? É porque ele é fleumático, enfim. Não, né? Não coloca a culpa no temperamento, né? Não justifica, né? É aquela frase famosa, não é o seu caráter, é a sua falta de caráter. Verdade. Então, nesse ponto, olha, gente, pensando aqui, assim, coisas mais concretas, eu acho que ajuda bastante uma coisa que eu já comentei em outras lives também, todos esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, isso ajuda no relacionamento. Seja um processo de coaching, gente, linguagens do amor, linguagens do perdão, temperamento, são todas ferramentas que nos ajudam a entender um pouquinho mais das pessoas que convivem com a gente. Então, claro, se eu sei que eu tenho, né, olha, de temperamento de filho, eu tenho melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico, tem tudo aqui, né? É uma miscelânea. Só que eu sei, por exemplo, que eu não posso agir da mesma forma, eu não posso esperar que o meu colérico seja tão calminho como o meu fleumático, porque o meu fleumático eu preciso empurrar ele, o colérico eu preciso frear ele, entendeu? Então isso ajuda. Então todas essas questões esses conhecimentos que às vezes a ciência traz, né, essas coisas, isso que eu falei, né, linguagem do amor, gente, isso faz tanta diferença. Vocês saberem se comunicar para o cônjuge, isso já é meio caminho andado, né? É um livro que eu gosto muito, amo de paixão, porque realmente ele é divisor de águas. Quando você fala a linguagem que seus cônjuges entendem, olha, já cria quando a gente se sente amado, quando a pessoa se sente amada, ela cria uma predisposição à mudança, a perceber aquilo. Porque geralmente a gente está num casamento, por mais que seja para fazer o outro feliz, a gente também busca isso. A gente tem necessidade, uma necessidade básica do ser humano, esse relacionamento. Relacionamento, né? Relacionamento saudável, se sentir amado, se sentir pertencente, pertencer, isso faz parte do ser humano. Então, quando a gente não tem isso suprido, a gente começa a buscar isso de outras formas, a chamar atenção, né? A birra da criança, que às vezes ela quer uma atenção específica. Então, isso tudo tem que. Eu só não sei o que está escrito, deixa eu ver.
Tá Mari, falando sinceramente. vai fechar agora aqui, faltou menos de 10 segundos aqui para a gente fechar a Bom, live. queria agradecer, Dani, muito obrigada por Eu tudo, também. viu? Muito obrigada. E assim, podem deixar perguntas, sigam a Mari, né? Perguntem a Mari, né, na página dela. Ela é E uma podem pessoa perguntar que eu super respondo, a disponível. gente vai trocando uma ideia. Tá? Tá Um bom, Mari? beijo aí.